Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira. Agora na Espanha, 20 horas e 6 minutos. No Brasil, 15 e 6 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico semanal porque é justamente a MM200 no semanal que tá dando aquela travada na BTC. A gente tinha avançado bem em direção a um patamar acima da MM200 antes de terminar a última semana. Aí quando começou essa semana, na virada, né, da semana de domingo para segunda, a gente chegou a fazer a máxima nessa semana em 23.642, mas rapidamente o preço voltou para esse patamar. E eu fiquei intrigado, justamente porque a VWAP, a linha d'água da virada de VWAP mensal ficou ali em 23.400, mas o que está atraindo o preço para esse patamar de 23.600 é justamente a MM200 do semanal, que segue ali em 22.782, ou seja, a gente está com dificuldade de desenhar um corpo real para cima da MM200 no semanal, mas essa movimentação está represando algo que pode redundar numa explosão ascendente. Os topos estão ficando descendentes, os fundos estão ficando ascendentes. Isso aqui fatalmente vai redundar numa explosão que vai fazer a BTC buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção aqui no semanal, na altura de 40 a 41 mil dólares. Não se enganem, porque a gente já está desenhando o terceiro candle semanal comprador e o que está faltando mesmo é abrir um Morobuzu, que são esses candles com corpos reais aqui mais extensos e que tem como principal característica trazer os irmãozinhos. São esses Morobuzus que vão levar a BTC aqui para um patamar para testar esses cumes aqui no patamar de 68, 69 mil dólares. Voltando para o nosso gráfico diário, a movimentação segue bonita, os compradores estão, apesar dessa corretiva até a mediana do canal de Keltner, os compradores estão retomando o controle da BTC, a linha superior da nuvem de Shimoku cruzou a inferior, ou seja, a nebulosidade esverdeada já começa a se desenhar. Isso é um indício forte de que os compradores estão retomando o controle do ativo. As três linhas do canal de Keltner, nesse momento, já se encontram dentro da nuvem de Shimoku no diário, ou seja, a emborcadura já começou, agora só falta mesmo o cruzamento. A gente pode aguardar uma movimentação similar a essa. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente acabou ficando abaixo da linha d'água, que foi o patamar de virada, que ficou lá em 23.400, e a gente voltou a namorar a MM200 no semanal, como eu reportei agora há pouco. E no gráfico das VWAPs, a gente estava desenhando uma figura triangular aqui no 4 horas, que acabou explodindo de forma descendente. Agora é muitíssimo provável que a gente deve acumular aqui. Vamos ver se essa acumulação vai ser retangular ou se a gente vai formar uma figura triangular mais ampla aqui no gráfico de 4 horas, para aí sim depois tentar passar de baixo para cima contra a VWAP mensal, que está se confundindo com a semanal, já que até o próximo domingo a VWAP mensal se confunde com a semanal. A semanal é essa linha amarela, a mensal é essa linha lilás. Já já elas vão se separar a partir da virada da VWAP semanal de domingo para segunda. No intraday, a BTC foi acadêmica, vamos colocar assim. Ela está desenhando uma régua. Estressou a upper, voltou para VWAP, estressou a lower, voltou para VWAP. A gente deu os sinais hoje aqui na sala de sinais. Aqui, os 4 sinais ofertados fecharam num lucro muito rápido. O target lucro de gain foi alcançado rapidamente. Agora a gente está aqui um pouco abaixo da lower. Já já ela deve acumular em direção à VWAP e deve seguir aqui essa régua no intraday. Ela está acadêmica hoje, deu bons trades para quem assina a sala de sinais. E a Solana indicou qual foi a vulnerabilidade que acabou redundando nesse hackeamento de quase 8 mil wallets. Depois de um saldo com diversos investidores no prejuízo, vendo os seus ativos na blockchain Solana desaparecerem, a Solana finalmente encontrou um culpado. A vulnerabilidade, né? Tudo teria começado com o DEX Wallet Slope.
Vamos ver se isso se confirma. Os engenheiros de segurança cibernética ainda estão investigando porque alguns usuários do Wallet Phantom também foram afetados. Mas acontece que muitos usuários eles usam a mesma private key ou mesmo JSON file em várias carteiras, já que a gente pode importar. Eu posso importar a minha private key do Atomic Wallet e jogar aqui no MetaMask. É comum isso. Enfim, pode ser que a vulnerabilidade tenha se iniciado na Slope. Eu tô acompanhando esse caso de perto porque eu tenho interesse pessoal, porque eu tenho Solana, tenho tokens dentro da rede. Os meus ficam um hardware wallet, mas enfim, o fato é que um cold wallet é seguro o suficiente para a gente ter qualquer ativo. Agora, o fato é que eu uso esses wallets linkados a navegadores e eu tenho interesse pessoal e também para repassar para vocês tudo que eu posso e eventualmente descubra em termos de segurança. E, gente, tá saindo um mega pacto entre BlackRock e Coinbase. Já eu vou falar sobre isso. Esse pacto, esse acordo tá na capa da Bloomberg. Para quem não sabe, a BlackRock é a maior gestora de fundos do planeta e está linkando o Aladdin, que é o software que a BlackRock disponibiliza para centenas de outros institucionais, adquirir ativos criptos diretamente da Coinbase através do Aladdin. Isso pode representar uma injeção de centenas de bilhões de dólares no mundo cripto. De todas as notícias que eu estou reportando hoje, essa é a que vai ter mais impacto dentro da criptografia. E militares chineses estão fazendo um ensaio militar para uma futura operação de reunificação de Taiwan. Vamos ver aonde vai parar isso. Quem startou toda essa confusão foi a visita da Nancy Pelosi. E a China agora acaba de bloquear, no fim dessa tarde, 1 milhão de pessoas em Wuhan por conta de 4 casos de coronavírus assintomático. Ou seja, gente, a China ela tá num viés altamente recrudescido em relação a essa política de Covid-0. Ou seja, vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Eu considero altamente draconiana essa política sanitária, mas enfim, bloquear 1 milhão de habitantes por conta de 4 casos assintomáticos é bizarro, mas está acontecendo. Isso pode acabar se espraiando e tendo efeitos na cadeia de suprimentos novamente, pressionando mais a inflação. E um analista diz que não entende como o Fed pode tentar encontrar uma taxa de juros próxima da neutralidade quando nem ele sabe calcular a inflação. Segundo esse analista, a inflação é muito maior do que aquela propalada pelo Fed. O Fed fica tentando encontrar a inflação com base na inflação do consumidor, quando na verdade o mundo está vivendo uma série de bolhas em sequência. Basta olhar para os preços das casas, por exemplo, que não param de subir. Segundo ele, essa suposta taxa de neutralidade, que ficaria ali próximo de 4%, nem de perto vai conseguir estancar esse juro real negativado nos Estados Unidos e vai permitir ainda a expansão monetária ad infinito, que vai fazer com que em algum momento o dólar norte-americano exploda contra um muro a 300 por hora. Vamos ver. Na minha leitura, a BTC vai se comportando muito bem diante desse cenário geopolítico, financeiro, global, apocalíptico. Agora a China faz exercícios militares com munição real para uma suposta reunificação de Taiwan junto à República Popular da China. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Não subestimem a questão China-Taiwan, da mesma maneira que o mundo subestimou a questão Rússia-Ucrânia, que agora está redefinindo e redesenhando a geopolítica internacional. Pode ser que coisas pequenas evoluam para coisas muito grandes. Na Primeira Guerra Mundial foi assim, um assassinato do arquiduque austríaco Franz Ferdinand lá na Sérvia
parecia algo pequeno, mas o fato é que a Alemanha deu carta branca para a Áustria se vingar da Sérvia, e aí várias alianças bilaterais militares, um país se comprometendo a proteger o outro, acabou fazendo com que eclodisse a Primeira Guerra Mundial. Coisas pequenas facilmente, problemas pequenos facilmente evoluem para problemas gigantescos. E talvez seja isso que essa administração Joe Biden desastrosa, na minha leitura, talvez esteja promovendo. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC que vai acumulando forte, promoveu já a emborcadura das 3 linhas do canal de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, a nuvem está criando a nebulosidade esverdeada. Já já isso aqui vai virar uma bela nebulosidade esverdeada, que lá na frente vai significar um poderoso suporte, tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.